é a questão do comer emocional. Mas primeiro eu quero me apresentar, trazer aqui para vocês o que que é isso, qual a minha formação, né? Tudo certinho. Então, eu me chamo Vanessa de Maria. Eu sou nutricionista na minha primeira formação, mas eu também me especializei em terapia comportamental e gestão emocional. Porque mesmo sendo nutricionista, eu já estive mais de 16 quilos acima do meu peso. Então eu olhava para aquilo e entendia o seguinte: peraí, eu tenho o conhecimento do que comer, como comer, quando comer, mas por que que eu 16 quilos acima do meu peso? O que que tá de errado? O que que tá acontecendo que eu não tô conseguindo, de fato manter o que eu aplicar o meu conhecimento? E aí eu fui começar a estudar para entender um pouco melhor. Então eu consegui entender que de fato a questão não é só o que a gente come, mas é entender que. Ai, deixa eu só ver aqui, não sei o que aconteceu que no YouTube não tá indo. Foi. É entender que nós não somos só o que nós comemos. Se fosse só o que a gente come e gastar as calorias, estava tudo bem, tudo lindo, maravilhoso, né? Todo mundo conseguia emagrecer. Só que, se vocês prestarem atenção, se não acontece só com vocês, vocês conhecem pessoas que também passam por isso. Se alimentam direitinho, parece que até nem come tanto assim, mas não consegue emagrecer. O que que tá por trás disso? Por trás disso tá as nossas emoções. Então, quando eu fui estudar para mim, primeiro, eu olhei para as minhas questões, tive que entender toda a questão comportamental, a questão emocional, e eu vi que realmente fazia sentido. A partir de então, eu comecei a aplicar para as minhas pacientes e alunas também, e aí a gente conseguiu ter muito mais resultado. Hoje eu tenho pacientes, por exemplo, que já emagreceram mais de 40 quilos, né, olhando para essa questão emocional. Porque se a gente olhar para a questão de fato de alimentação e física, ela estava em obesidade grau 3, ela mal conseguia fazer exercício físico, ou seja, eu estava ali fazendo exercícios 2, 3 vezes na semana, e ainda não conseguia ter aquela mobilidade, né? A alimentação, ela já tentava fazer uma alimentação mais correta, mas a questão estava realmente no emocional. E aí hoje eu quero trazer um pouquinho mais disso para vocês. E aí, se você tem o comer emocional ou o comportamento, você vai se ver nesse tipo de situação. Abrindo a geladeira o tempo todo, abrindo o armário o tempo todo, comendo e já procurando outra coisa para comer, né? Eu teve uma época da minha vida em que a gente olha para um determinado alimento, né? Que tem a compulsão alimentar e tem o comer transtornado. E o comer transtornado é aquele que você escolhe o que você vai comer. Então, eu gosto do biscoito, eu gosto do lanche, eu gosto do doce. Eu escolho aquilo que eu vou comer e como em excesso. Ou a compulsão alimentar, ela não escolhe, é o que tiver na frente. Então, eu não vou escolher, é o que tiver na minha frente, seja saudável, não seja saudável, eu como, né, em grande quantidade. Eu gosto ou eu não goste. Eu tenho uma história de uma moça que ela tava lá em reunião de família e aí todo mundo comendo. Pegaram as caixas de pizza, né, com aquelas bordas, coisas que o pessoal não quis, jogou no lixo e ela foi lá no lixo pegar para comer. Então, assim, isso é a compulsão. Muitas vezes a gente fala que tem a compulsão alimentar, mas não tem noção do quanto de fato essa compulsão acontece. E aí a gente começa a entender melhor sobre tudo isso. Então, o comer transtornado, o comer emocional, ele traz muito dessa questão, né? De você realmente ter essa impulsividade sem sequer entender o porquê que você tá comendo desse jeito, o que que tá acontecendo que eu tô comendo desse jeito. É aquele comer também quando você tá triste. Eu tô triste, eu não tô legal, eu tô ali pensativa, aconteceu alguma coisa, seja de relacionamento, trabalho, e eu tô ali, né, o tempo todo procurando a comida para me confortar, colocando a comida ali para me dar aquele afago, para me dar aquela sensação de que vai me acalmar, que vai me ajudar naquele momento. Então, a comida ela entra de fato nesse lugar, ela acaba entrando nesse ponto de você realmente estar olhando para ela para regular as suas emoções. Um ponto importante da gente entender aqui também é que nós não vamos controlar as nossas emoções.
a gente vai regular as nossas emoções. É como se a gente tivesse um botãozinho, né? Assim, a gente vai regular. A gente não tem um botão de liga e desliga. Ah, eu não quero mais sentir isso, eu não quero mais me sentir assim, então eu vou, né, comer e vai acabar, vou resolver aquilo. Não. Se você tem um comer emocional, você vai perceber que você come, a comida te alivia, só que aí você acaba comendo de novo. Ou você se sente culpada, ou aquele sentimento ele volta. Então, a gente acha que muitas vezes o comer emocional é só comer por ansiedade, é comer quando tá triste. A gente vai ver aqui hoje que não. Tem muitas outras questões por trás disso. O comer escondido, né, que eu compartilhei esses dias lá no Instagram, mostra isso. Comer escondido também é comer emocional. Porque a gente acha que o comer emocional é só nas questões dos meus picos, né, de emoções, quando na verdade não. Então, a questão é você entender os seus comportamentos também com isso. Pessoal que está entrando na live do YouTube, eu estou aqui no Meet, né, com algumas alunas de uma parceira minha que é personal. Então, eu estou compartilhando com vocês também. Então, se vocês tiverem perguntas aí também, depois a gente vai trocando aí. O pessoal entrou aqui no YouTube também. Então, acompanhem aí, aproveitem. Estou falando aqui do comer emocional e depois a gente vai abrir para perguntas. Então, isso é legal, que aí mais gente consegue também acompanhar, né, essa troca, bem legal. Sim, acabou que entrou bastante gente aqui. Então, a gente começa a entender isso. O meu comer emocional não está relacionado só aos meus picos emocionais. Ele também está relacionado ao meu comportamento. Por quê? Porque eu tenho uma raiz emocional, eu tenho uma questão que ela está, de fato, registrada no meu cérebro, na minha mente. Isso está registrado no meu campo emocional inconsciente. Então, quando eu falo para vocês sobre a gestão emocional, é sobre isso, eu aprender a regular as minhas emoções, porque eu não fico nesse, eu estou, não deveria estar assim, eu queria estar diferente, eu me culpo, eu me condeno, eu fico lá me chicoteando o tempo todo, sendo que, na verdade, eu deveria estar aprendendo a lidar melhor com as minhas emoções. É fazer um reconhecimento, né? Porque do assim, você tá sentindo. A gente, na verdade, muitas de nós, eu, por exemplo, eu não tive essa orientação emocional. O que é essa orientação emocional? É o que? Quando a gente é criança, o nosso emocional é muito mais vivo, ele é muito mais intenso. Se os nossos pais, as pessoas que nos criaram, eles não têm, né, esse conhecimento, eles também não aprenderam sobre as emoções deles, eles não vão saber nos ensinar. Que seria o quê? A criança está chorando, a mãe, o cuidador vai chegar e falar assim, mas está chorando por quê? O que que você está sentindo? E vai explicar, é raiva? Ah, você está se sentindo assim, assim, é tristeza, é alegria, é euforia, o que que você está sentindo? Só que a maioria dos nossos cuidadores, dos nossos pais também não tiveram isso. Então, para eles, era só brigar, pôr de castigo, é certo, é errado, fica quieto, para de chorar, engole o choro. E aí a gente vai entrando, registrando isso no nosso campo emocional inconsciente, de que eu não posso sentir, ou de que eu não sei o que eu tô sentindo, então eu tenho que reprimir aquilo. Vai desde tá chorando, dá um doce, e aquilo fica registrado no seu cérebro de que quando eu não estiver bem, eu estiver triste, eu estiver chorando, eu vou comer um doce e vai me aliviar, até o engole o choro, o não pode, vai pro castigo, agrada fulano, se não fizer o que a pessoa tá querendo, o tio vai ficar bravo com você, vai ficar triste. Ali nós vamos criando esse campo emocional inconsciente e vai registrando no nosso cérebro. Então, outras formas que a gente vai entendendo, além da nossa infância, é durante a nossa fase adolescente e adulta, que aí entra o comportamento, que é o quê? Eu tô ali na frente do computador e aquilo me gera um incômodo. Se a comida me traz esse alívio, eu começo a comer na frente do computador. Eu estou numa discussão, eu estou numa roda de conversa, estou num ambiente em que eu não me sinto bem ali com aquelas pessoas. Ou aquele assunto que está sendo falado não me agrada. Eu acabo comendo, sabe aquela coisa do quem tá de boca cheia não fala? Pra se alguém chegar nesse assunto comigo, tô comendo, não posso falar. Ou então eu fico me aliviando com a comida. Teve uma personal que, quando ela foi conhecer meu trabalho, eu fui fazer uma dinâmica com ela para ela entender. Ela perguntou, falou assim, mas
Por que que sempre que eu estou na frente do computador, eu tenho que estar com o meu café e um biscoito? Aí a gente foi olhar a memória emocional dela. Quando ela estava na época de estágio, de final de faculdade, era TCC, estágio e tudo mais, e ela, né, tava ali com aquele monte de coisas para fazer, ela estava muito na frente do computador, que era uma coisa que incomodava ela. Então, aquele café trazia o despertar que ela precisava e o biscoito trazia o aconchego, era uma memória que ela tinha de infância. E aí ali ela conseguia combinar as duas coisas. O que que o cérebro dela entendeu? Toda vez que eu estiver na frente do computador, que é uma coisa que eu não gosto, eu tenho que estar com café e com biscoito, independente da situação. Ela estava ali, não estava trabalhando comigo, a gente estava numa videochamada, mas ela teve que levar o café e o biscoito dela. Isso trazia um conforto, né? Então ela ia fazer algo que amenizasse o fato dela estar na frente do computador, que é algo que ela não gosta. Isso, o seu cérebro, ele vai sempre registrar aquilo, principalmente que a gente se sente desconfortável ou que causa uma dor. Por quê? Porque o nosso cérebro ele foi feito sempre para economizar energia, poupar energia e fugir da dor e buscar prazer o tempo todo. O que que ele vai entender? Ele entende que se algo me gera desconforto, algo me gera dor, eu vou estar sempre buscando um alívio, eu vou estar sempre buscando algo que vai amenizar, que vai me anestesiar, que vai me ajudar. Quando eu consigo olhar para isso com essa clareza, eu começo a fazer as conexões, que é isso que eu ensino para as minhas pacientes e alunas, a elas praticamente serem suas próprias terapeutas, porque elas começam a fazer as associações com as pessoas, com as situações, com a comida, porque a gente busca a comida por memória. Quando o cérebro ele faz esse registro de que eu estou num lugar desconfortável e eu aprendi que a comida ela traz esse alívio momentâneo, ou qualquer outra coisa, pode ser bebida, chiclete. Eu teve uma época que eu comprava caixa de Trident, porque eu tinha que ter o meu, e se alguém me pedisse, eu dava do outro pacotinho, porque eu tinha que garantir que o meu tava ali, porque era uma coisa que eu detestava ficar na frente do computador, então eu ficava mascando chiclete ali o tempo todo, com o intuito de poder me aliviar daquele estresse. Cada vez que eu estivesse na frente do computador, o automático era vir com chiclete, até eu mudar sentimento e comportamento. Então a gente faz, por isso que a terapia nutricional, a gente faz isso junto, porque não é só o que você come, é o que você sente também. Então ali você começa a entender o porquê dos seus comportamentos, quais as ligações emocionais. A gente vai entender que, por exemplo, eu tenho memória com algumas comidas. Nossa, se eu parar para pensar, se eu parar para observar, eu comendo tal alimento, eu lembro de alguém, eu lembro de uma situação. Eu tinha uma das minhas alunas que ela entendeu o porquê que ela buscava tanto bolo. Na época que ela era criança, a mãe dela fazia bolo para vender e a mãe sempre cortava ali as rebarbas do bolo e ela sempre comia aquelas rebarbas. A mãe não tinha muito tempo para dar atenção para ela, mas naquele momento era o vínculo que ela tinha com a mãe. Então, sempre que ela fazia bolo, ela tinha que comer quente, ela gostava das beiradas. Então, você começa a fazer as conexões. Teve uma outra que ela trouxe a questão de, por exemplo, que ela comia muito carne com pão. E assim, se ela comprasse 5 pães, ela ia comer os 5 de uma vez e descontroladamente. Quando a gente olhou para a história de vida dela, a gente entendeu que não adiantava só trocar. Ah, tira a carne com pão, que é o que você está comendo em excesso, e vamos colocar outra coisa no lugar. Porque a gente substitui, a gente coloca outra coisa para suprir aquela necessidade. Por que que ela buscava a carne com pão? Era a questão do marido dela falecido. Ela cuidou dele no momento de doença, ele faleceu, mas antes dele adoecer, era algo que ele comia muito, que ele sempre fazia. E ela nem ligava, ela nem gostava. Mas a saudade dele, a falta que ela tinha, fazia ela buscar de novo esse alimento. Então a gente começa a fazer essas conexões, a gente vai entendendo que é um quebra-cabeça, de fato. Uma outra, eu vou já explanar um pouquinho mais para vocês, deixar para vocês irem tirando as dúvidas, não só para pegar as imagens, para vocês irem se familiarizando com o que é o comer emocional. Outro fato aqui do comer emocional é justamente esse aqui, que a pessoa tá ali comendo, né, meio que escondido, comendo aquela coisa na pressa, mas a geladeira tá ali aberta, e aquela ânsia, aquela coisa de que eu tenho que comer agora, eu não consigo esperar, é algo que parece que vai
explodir dentro de você, que vai te consumir se você não fizer naquele momento. Então, tudo isso a gente vai começando a entender o porquê que eu tenho essas atitudes, o porquê que eu como desse jeito, o porquê que eu busco esse alimento, né? A gente vai começar todas essas conexões. Um outro ponto que é bem importante a gente entender é o comer na frente de telas. Quando eu como na frente da TV, quando eu como na frente do computador, quando eu como na frente do celular, o meu cérebro ele não consegue fazer a associação da quantidade que eu estou comendo. Ele simplesmente entende que ele está recebendo comida, mas ele não entende o quanto, porque ele está dividido entre mastigar, sentir sabor, aroma, textura, ver e entender o que está se passando no TV, no celular, ouvir. Então eu acabo comendo muito mais, porque ali eu tô, né, tendo que dividir várias questões. Então eu acabo me dividindo nas minhas sensações e não consigo perceber, liberar o suficiente para eu parar de comer. Então, eu como com muito mais quantidade do que se eu tivesse simplesmente prestando atenção no que eu tô comendo. Então, são essas questõezinhas que a gente vai juntando para entender. E um dos pontos que é bem importante é a gente desmistificar algo que a maioria das minhas pacientes e alunas, elas acabam se cobrando muito. Ai, eu tenho que, o mesmo prazer que eu tenho em comer o doce, o salgado, algo que me traz sensação boa, eu tenho que ter ao comer a comida saudável. A mesma sensação gostosa que eu vejo as pessoas postarem na internet de estar fazendo exercício, eu tenho que ter também. A gente tem que entender que não é sempre assim, que não é dessa forma. Isso é um hábito, é algo que no começo não vai ser tão gostoso. Você vai se habituar, você vai entender o porquê você não gosta de comer determinados alimentos. Eu tenho pacientes, por exemplo, que detestavam ver legumes e verduras. A gente foi olhar para a questão emocional, para a memória que ela tinha com aquilo. Quando a gente trabalhou todas essas questões, elas começaram a passar a gostar desse tipo de alimentação. O exercício físico, o que está por trás disso que eu acho tão ruim, que eu acho tão difícil? Eu vou começar a olhar, entender o porquê que está tão difícil fazer, e eu vou começar a também conseguir fazer esse exercício sem ser um peso tão grande, sem ser um fardo tão grande. Então, a gente começa a entender que, de fato, as nossas emoções, elas estão totalmente relacionadas com pessoas, com a comida, e estão registradas no nosso cérebro, na nossa mente. E aí a gente começa a entender melhor e fazer essas conexões de forma que a gente se sinta mais à vontade, consiga compartilhar mais, entender melhor tudo isso. Até aqui tá fazendo sentido para vocês? Sim. É bem diferente, né, do que a gente está acostumado a ver, mas é algo que a gente começa, quando a gente começa a entender, vai ficando mais claro. E aí eu desenvolvi, né, a partir dos meus tipos de fome, uma listinha, né, de quais são, tem mais de 26 tipos de fome, eu vou compartilhar algumas aqui com vocês para vocês entenderem, né, que não é só a fome, isso a gente ouve muito na internet, né, fome física e fome emocional, ponto. Não. Eu tenho, por exemplo, fome de raiva. Quando eu briguei com alguém brigou comigo, eu tô comendo, eu tenho que saber qual é a emoção que eu tô comendo, para que eu consiga, de fato, resolver aquela emoção, resolver aquela sensação, porque senão eu só tiro a comida. Eu tiro a comida naquele momento em que eu tô determinada, dá certo. Depois, a emoção bate mais forte e eu volto a fazer o processo de novo. Por quê? Porque a gente tem caminhos neurais. Pensa assim, sabe quando a gente tem um campo gramado ali? Quanto mais você passa várias vezes pelo mesmo lugar, aquela grama ela vai morrendo, né? Vai criando ali um caminho de terra. Se você começa a passar por outro lado, aquele caminho de terra tem a tendência de voltar nessa grama e o outro começa a virar terra também. É assim na nossa cabeça, na nossa mente. Todo comportamento que eu repito muitas vezes, você tem a tendência de que ele vai de novo acontecer quando vier aquela emoção. Se eu mudo o meu comportamento, quando vier aquela sensação, eu vou colocar outra coisa no lugar. Se hoje eu coloco a comida, eu vou colocar outra coisa que não seja comida. Por isso que é bom a gente entender
qual é a emoção, porque senão eu só substituo. Eu troco a comida por bebida, por compras, por séries, por dormir. E aí eu não tô resolvendo a raiz, eu tô só Tapando o olhando sol com a peneira. isso. Eu não tô resolvendo a raiz do problema, eu só tô olhando para aquilo, daquela sensação que eu tô naquele momento. Agora, eu vou trazer outro tipo de fome para vocês. Fome de solidão. Quantas vezes vocês já se viram sozinhas, estavam tristes e se viram comendo? Ou às vezes nem perceberam que estavam comendo por conta disso. A verdade é que quando a gente está comendo por solidão, o que acontece? Eu procuro normalmente alimentos que fazem mais barulho. Por quê? Porque o cérebro, ele foi feito para alimentos in natura. Esses alimentos in natura, eles não fazem barulho igual o industrializado. O salgadinho, aqueles biscoitos de polvilho, né? Aquele amendoim que é crocante. E aí o cérebro entende que é companhia. Tem algo do lado de fora. É aquela coisa de pessoas que às vezes ligam a TV, o rádio, para sentir que tá com companhia, que tem gente em casa para ir fazendo as coisas. A comida também pode entrar nesse lugar. Então eu começo a colocar a comida nesse lugar de companhia. Então eu tô comendo por fome de solidão. Tá fazendo sentido para vocês? Total. É isso mesmo, porque a gente vai buscar sempre algo que seja mais confortável na atual situação. E muitas vezes a comida é o que vai, é o que a gente fala, é a minha comida comfy, é a minha comida confortável, Isso. é onde, né, a gente busca isso. Eu falo por mim também, porque eu sou muito da comida, eu sou taurina, então, né, tudo para mim se resume a comida. Então eu tenho essa relação com a comida. E embora eu seja personal, eu, né, sigo uma dieta e tudo mais, é muito difícil também, em alguns momentos, principalmente de ansiedade. Acho que quando eu tô ansiosa, eu quero comer até os rebocos da parede, eu quero comer tudo. Então, é identificar mesmo, igual você falou, trazer essa consciência, identificar por que eu tô sentindo, por que eu tô tão ansiosa, qual que é o motivo, e tentar trazer essa consciência. Óbvio que hoje eu não como tudo que eu quero comer, eu vou, né, se o momento ali que eu estiver mais ansiosa, eu vou comer o que o nutricionista tá passando, todo o meu, né, pra dar aquela aliviada no massageadinha ali no ego pra gente ficar mais. Deixa eu ver que Eu vi que a Bia falou aqui Bia tá também. mandando, Só respondendo o que a Larissa falou, o que acontece? Quando a gente coloca a comida nesse lugar da ansiedade, a gente precisa entender, ansiedade é medo de algo. Eu tô com medo do quê? Eu tô antecipando algo que nem aconteceu ainda. Se eu não entender o que eu tô antecipando, o que eu tô com medo, eu só me resumo a isso, na superfície, ansiedade. E aí eu não resolvo de novo a raiz do problema. Tô com ansiedade por quê? Eu tô com medo de que aconteça o quê? Eu tô preocupada que aconteça o quê? Por isso que eu falo dessa questão, a terapia nutricional ela traz essa clareza por conta disso. Eu começo a entender não só o porquê que eu tô comendo emocionalmente e parar de comer. Eu tô me resolvendo, eu tô me conhecendo, eu tô tratando todas as questões emocionais juntos, porque de fato é uma terapia junto com a nutrição. E aí, que nem a Bia trouxe aqui, que antes dela engravidar, ela fumava. E aí ela trocou o cigarro pela comida. Não sei se de que época que vocês são, né? Porque aqui eu tô vendo muitas meninas novas, mas há uns bons anos atrás, quando se falava em parar de fumar, o que as pessoas colocavam, até se passava em jornal e tudo mais, era trocar o cigarro por uma cenoura. Talinhos de pepino, alguma coisinha assim, que era para quê? Aquele mecanismo do comportamento, você continuar fazendo o movimento, né, do cigarro, aí seu cérebro tá entendendo que fosse como se fosse a mesma coisa, só que o que a pessoa fazia? Comia. Qual que é o ponto? Não importa se é saudável ou não. O que você tá dizendo pro seu cérebro é, você resolve essa questão, essa emoção com comida. Então você vai sempre buscar comida. A pessoa que ela tem o comer emocional, ela não vai olhar só para o que é não saudável. Porque a gente se resume muito a isso. Ah, comer emocional é comer muito doce, comer muitos industrializados, comer muito lanche, muita pizza.
Não, gente, o comer emocional, eu vou falar por mim, experiência própria, eu já cheguei a comer uma melancia inteira, além de todas as refeições do dia. Não foi uma melancia inteira durante o dia e só. Foi a melancia mais todas as outras refeições. Então, assim, você come o que é saudável e o que não é saudável. Você tem esse impulso de comer. Eu comprava um coco, por exemplo, era o coco inteiro num dia só. Ah, um pedacinho aqui, eu tô ali, não sei o que, daqui a pouco você comeu tudo. Então, para quem tem o comer emocional, aqueles reels, né, que eles colocam lá, principalmente no Instagram, no TikTok, já, isso aqui você pode comer à vontade. A pessoa que tem o comer emocional, ou a compulsão alimentar, ou o transtorno alimentar, o comer à vontade não é a forma que a pessoa está querendo colocar. O comer à vontade é comer exageradamente, muitas vezes até passar mal de fato, porque ela não tem controle. Então a gente vai para esse extremo. E aí ela falou assim, a Bia trouxe aqui, né? Ela tirou o cigarro e colocou a comida no lugar. E aí ela vai substituindo aquilo, a emoção que ela tá sentindo, ela tenta aliviar, ela tenta anestesiar hoje com a comida. Antes ela fazia isso com o cigarro. Por isso que a questão é entender a raiz do problema, a questão emocional que está por trás, e não só trocar o alimento, porque senão eu não estou resolvendo, eu só estou substituindo. E o cérebro ele vai buscar sempre alguma coisa que dê prazer e que gaste o mínimo de energia possível. Então a gente começa a entender todo esse mecanismo. Uma outra coisa que é legal da gente entender, por exemplo, é a fome de autocontrole. Porque muitas vezes a gente tá eu já tive muitas pacientes assim, que a vida dela inteira tá descontrolada. Ela não tem controle sobre os acontecimentos da vida dela e ela busca o controle na comida. Ela não consegue comer nada que tá fora do cardápio. Ela tem que levar a balança, e literalmente, a gente levava a balança para qualquer lugar que ela fosse. Ela levava aquela balança pequenininha com ela para ter certeza que ela comeu a quantidade certa do que tinha sido recomendado para ela, porque ela tinha medo, pavor de fugir daquilo. Qual que era a questão? As outras áreas da vida que ela sentia que não tinha controle, ela já estava se sentindo mal por não conseguir resolver. Então, deixa eu focar pelo menos em algo que eu tenho controle, que é a comida. Só que também existe uma outra forma, eu entender que eu me descontrolo na quantidade, mas é eu que decido se eu vou comer ou não, ninguém tem nada a ver com isso. Eu vou comer mesmo, não tô nem aí. Hoje é o dia dia do lixo, o dia Ai, eu esqueço porque eu não uso muito esses termos. Dia livre, refeição livre, e aí eu vou, né? E aí eu extrapolo. Por quê? Porque assim, eu tô no controle, quem manda aqui sou eu. Só que tudo isso não é consciente, é inconsciente. Por isso que a gente tem que entender o nosso histórico, entender qual é a questão emocional. Aí a Bia trouxe aqui, ó, eu tenho comer emocional desde os meus 10 anos. Eu já fiz bastante terapia sobre isso, mas ainda não consegui curar ao longo da vida, foi mudando a forma, mas sempre o vício. Por quê? Porque eu não resolvi a raiz. Enquanto eu não resolvi a raiz, Bia, eu volto só trocando. Por que eu tô fazendo? Eu tô substituindo. Ah, era o cigarro, vem a comida, mesmo que saudável. Ah, não é a comida, eu coloco compras que me faz me sentir bem, eu coloco dormir, eu coloco assistir séries, eu coloco outro, mas qual que é a raiz que me faz ter esse sentimento e me faz buscar esse alívio, eu me anestesiar? É para aí que a gente tem que olhar. Então eu vou só trocando. E muitas vezes, no comer emocional, a gente também trabalha em outras questões que eu vou trazer aqui para vocês. Por exemplo, a gente tem algumas vertentes que nem nada é 100%, tá? São a grande maioria. Mas para vocês entenderem que, por exemplo, quando algumas pessoas buscam muito por doce, elas estão buscando por um afeto, por um amor de mãe. E não de masculino. Então, faltou o afeto, faltou o carinho da mãe, ou faltou a presença. A mãe até era carinhosa, estava por perto quando conseguia, mas estava muito tempo fora, trabalhava muito. A tendência dessa pessoa, seja homem ou mulher, é buscar muito por doce. A pessoa que busca mais por salgado, normalmente, é falta de pai.
não era tão presente, não era tão amoroso, não era tão carinhoso. Mas também existe a memória afetiva. Lembra que eu trouxe a menina do bolo? Aí a outra, ela não tinha pai, o pai tinha morrido, o avô sempre estava trazendo lanche para ela. Então a questão emocional com ela era sempre com o lanche. Quando a gente foi olhar para a história dela, era em momentos em que ela sentia falta do masculino, que ela sentia falta de ter essa segurança, ela sentia falta do masculino ali, ela buscava o salgado. Então a gente, por isso que é bem específico de cada um, é sabendo a história que a gente vai entender, né, o que que é. Aí a Bia falou assim, é bem complexo, a raiz é lá embaixo. Eu já reconheci e enxergo, mas tratar o processo é longo. Sim, quando a gente entende, eu posso até ter a consciência do que é. O meu consciente tem clareza, mas o meu inconsciente, ele vai travar. Por quê? Porque ele tá se protegendo. A gente tem que entender que é muito assim. Eu cresci, por exemplo, em um ambiente que ele era muito conturbado, ele tinha muitas brigas, tinha muito problema, muitas discussões. O que que vai acontecer? Sempre que eu me ver em um ambiente diferente disso, ao invés de eu ficar bem com isso, o meu sistema inconsciente, ele se trava, ele se encolhe, ele fica com medo, porque ele não sabe lidar com o ambiente calmo. Ele sabe lidar só com o ambiente que é conturbado, que tem discussões, que tem brigas. E aí eu vou estar sempre me sentindo mal. O meu consciente fala, eu quero uma relação leve, eu quero ambientes tranquilos, eu quero uma relação saudável, porque eu vi, sei lá, minha família, meus pais brigando e eu não quero isso pra mim. Consciente. O meu inconsciente, na hora que ele lida com um ambiente assim, com uma pessoa assim, ele fica com medo. E aí ele foge. Aí você não sabe por que que você se sabota. É por conta disso. E é algo diferente também de tudo que você já viveu, né? Então causa estranheza. Por mais que seja algo ruim, o caos, né? Que Isso. você viveu e você sabe disso de forma consciente, quando você olha para isso de maneira branda, você fala assim, tá, eu sei que é assim, mas o inconsciente ele fala que não é. Exato. Ele fala assim, não, mas sempre foi assim, e agora você quer Eu não mudar? sei lidar, não sei lidar com isso. Eu sei lidar com caos. Aí eu sei brigar, eu sei discutir, eu sei ficar quieta, eu sei, mas peraí, isso aqui é novo, isso aqui eu não sei fazer. O que que eu faço aqui? E é por isso que a gente foge sem perceber. A gente evita, a gente não quer, a gente se sabota. Uma outra coisa que é importante a gente entender na questão até de exercício físico, mudar a rotina, mudar tudo é o quê? O nosso cérebro, ele tem a porção que a gente chama que é reptiliana, que é aquilo que os nossos ancestrais tiveram de memória, que são os nossos ancestrais de fato, lá da época das cavernas, de quando eles tinham que sair atrás de comida, eles tinham que sair atrás de caçar, eles tinham que sobreviver. O ambiente que normalmente eles ficavam e se sentiam seguros era aquele ambiente onde eles tinham a comida, eles tinham a água, eles sabiam os tipos de predadores que tinham ali, os animais, tudo que eles sabiam se defender. Acabou, por exemplo, a comida, né, de árvores e plantações, enfim. Eu tenho que migrar, eu tenho que ir para um outro lugar. É um lugar novo, um lugar que eu desconheço, que eu não sei lidar. O que que é o medo do nosso cérebro? Por que que a gente evita muito o novo? Porque lá atrás o novo representava morte. Por quê? Eu não sei se vai ter água, eu não sei se vai ter predador que eu não vou saber lidar, eu não sei se quanto tempo eu vou demorar para encontrar comida. Então ficou registrado pra gente que tudo que é novo é ruim, é difícil e vai ser é o risco de morte. Quando eu enfrento aquilo, por isso que o enfrentar, o começar e o fazer traz tanto resultado, porque eu mostro o quê? Pro meu cérebro, pra minha mente que aqui, ó, tô viva, não aconteceu nada, tá tudo bem. E aí você começa a conseguir fazer mais e mais vezes. Então, eu vou criando o que é aquele caminho neural que eu falei para vocês. Eu consigo fazer esse registro de que tá tudo bem. Então, é assim que a gente... Precisa persistir, né? Precisa persistir para constância poder criar esse caminho. Isso, porque o que que acontece? Se eu não persisto, se eu não tenho essa constância, qual que é o caminho mais forte? O antigo. A qualquer momento é mais fácil eu voltar, porque eu já conheço, do que eu continuar no que eu acabei de começar. Porque o que eu já conheço, o caminho, ele é mais forte. A mesma coisa, exercício físico, relacionamentos, o comer de forma saudável. A gente já começa a entender que tudo que acontece em uma área da vida se repete em todas. Se você olhar a forma que você se comporta com a comida, você se comporta nos seus relacionamentos de família, amorosos, amizade, você se comporta no seu trabalho.
E aí você começa a fazer os links e entender que o seu comportamento, a essência daquela emoção é a mesma. A diferença é que você ameniza com comida. Por exemplo, existem alguns formatos de corpo e até situações que fazem você ter dificuldade de emagrecer. Como, por exemplo, eu tenho alguns traumas. E aí o meu corpo vai entender que eu tenho que proteger, eu tenho que me proteger. Se em algum momento da minha vida eu tive algum tipo de abuso, seja ele físico, moral ou verbal, e isso aconteceu que eu estava com formato de corpo, eu estava mais magra, o que vai acontecer? Eu vou evitar inconscientemente voltar para esse corpo, porque eu tô com medo de que aquilo aconteça novamente. Foi um relacionamento que era tóxico, muito ciumento, agressivo. Foi um toque que eu não queria, um momento que eu não queria. Foi um olhar, foi um comentário sobre o meu corpo, o corpo de outra pessoa. Eu vi outras pessoas sofrendo com essa questão de ciúme e tudo mais. Ficou registrado na minha mente que esse formato de corpo não é legal, vai me trazer problemas. Cada vez que eu consigo chegar nesse formato de corpo, eu volto. Eu engordo tudo de novo, porque é o meu inconsciente tentando me proteger de não sofrer aquilo de novo. Então a gente tem a proteção. Quando eu tenho, por exemplo, destaque, é aquela pessoa, se cai um celular no chão e um alfinete, o que eu vejo primeiro? O celular tá maior, né? Ele é maior. Se eu pego uma mulher grávida, por exemplo, ela tá maior, ela tá grande. Muita gente para ela na rua, conversa, procura falar alguma coisa, abordar para saber se é menino, se é menina, se tá bem, se não tá, quantos meses. Ela está recebendo destaque, ela está sendo vista. Quando o bebê nasce, a atenção vai toda pro bebê. O que o nosso sistema inconsciente entende? Peraí, aquele formato de corpo grande me dava atenção. Deixa eu voltar para lá, porque vai que eu consigo atenção. Por isso que muitas mulheres têm dificuldade de emagrecer pós-gestação. Mas a mesma coisa acontece, por exemplo, se a gente falar no comer, do seguinte: eu decidi que eu vou fazer dieta. Eu vou começar a fazer uma dieta de emagrecimento e mudei a minha alimentação. Todo mundo tá sabendo. Cada vez que eu como errado, vem alguém e fala alguma coisa. Nossa, mas você não estava de dieta? Mas você não falou que queria emagrecer? Mas você não falou não sei o quê? O seu consciente quer mandar aquela pessoa para aquele lugar. Esse problema é meu. Eu decidi que eu vou comer e acabou. O seu inconsciente fala, opa, recebi atenção. Ninguém me notava. Ninguém... Não gostei de as verdades. A gente aparece muitas verdades. Quando a gente começa a trazer, né? Porque tudo que é de forma mais consciente, a gente sente uma dorzinha ali, porque sabe que é verdade. Aí você fala, ai meu Deus, agora tá nas minhas mãos a mudança. Exato. Eis a gestão emocional é essa responsabilidade, que o poder tá na minha mão, não tá na mão de ninguém. Então, o exemplo que eu falei, né, eu tô ali, a pessoa tá falando que eu tô comendo errado, eu recebi atenção. Meu cérebro fala, opa, se eu recebi atenção comendo errado, o que eu vou fazer cada vez mais? Comer errado. Inconscientemente, porque aí mais pessoas vão falar, mais pessoas vão brigar comigo, mas o cérebro, ele não entende se a atenção é boa ou ruim, ele só quer entender que ele recebeu aquilo que ele precisava. Isso acontece também quando eu falo para vocês refletirem em outras áreas da vida, relacionamento. Eu estou num relacionamento onde, quando tá tudo bem, a pessoa não dá atenção, não fala comigo, mas se eu arranjo um motivo para brigar, se eu arranjo alguma questão ali ruim, opa, recebi atenção a ele olhando para mim agora. O que eu vou fazer cada vez mais? Arranjar motivos para brigar inconscientemente. Conscientemente, eu sei que briga é ruim, mas inconscientemente a briga me dá a atenção que eu estou buscando, seja ela boa ou ruim. Então, aí a gente começa a entender como que a gente reflete isso em outras áreas da vida. E é por isso que eu falo que a terapia nutricional, ela faz a vida ser mais leve, ela faz a vida ficar mais leve.
porque de fato eu aprendo a lidar com as minhas questões, eu começo a entender que o outro não tem poder sobre a minha vida, não tem poder sobre as minhas emoções, eu que vou me regular, eu que vou aprender a lidar com elas. Porque a gente deposita muito isso no outro, o outro vai me fazer feliz, o outro me fez triste, o outro... Não, você se permitiu estar feliz com a presença daquela pessoa, você se permitiu ficar triste com aquilo que ela falou, que ela fez. Quantas mulheres, por exemplo, têm um problema com a mãe, de que a questão do corpo está muito relacionada à cobrança externa, da mãe que cobrava, murcha a barriga, você está acima do peso, olha, tem que emagrecer, tem que se cuidar. Aí a criança birrenta tá lá batendo o pé, que agora também não emagrece, para não dar o braço a torcer para minha mãe. E é inconsciente, não é nem consciente. Quantas mulheres que eu já atendi assim? Que na hora que a gente resolve a questão com a mãe, o negócio vai, ela consegue emagrecer. Quando a gente olha para a questão da proteção, teve ali algum abuso e aí a gente olhou para isso e resolveu. Ah, eu preciso do destaque. Tem pessoas que é a força. Eu carrego o mundo nas costas, eu quero resolver a vida de todo mundo, eu me sinto responsável, eu não sei falar não para as pessoas. Tudo que me pede eu faço. O nosso corpo, ele foi feito para carregar o nosso peso. Ossos, pele, órgãos, cabelo, ele não foi feito para carregar o peso dos outros. Quando preciso carregar o peso dos outros, ele tem que ser maior para dar conta do fardo que eu estou carregando. Quando eu começo a aprender a dizer não para as pessoas, opa, eu começo a ficar com menos peso, eu começo a perder peso, eliminar peso também. Então, existem todas essas questões por trás do comer emocional, que não é só comer por ansiedade, que não é só comer quando eu tô triste. São as minhas relações, os ambientes, que não falei, teve paciente que entendeu que, nossa, agora eu entendi, porque sempre que eu vou num churrasco de tal pessoa, eu como mais. Porque lá é um ambiente que eu não gosto, eu vou forçada porque meu marido quer. Aí chega lá, tem uns assuntos que eu não quero, aí eu vou comer para não posso falar de boca cheia, ou para desviar do assunto, para me sentir mais confortável, para ver se a hora passa mais rápido, para ir embora. Tudo isso está influenciando nas nossas escolhas alimentares. Tem gente que come, por exemplo, para quando está se sentindo mal, para se punir. Eu sei que comer derivados de leite, eu sei que comer derivados de trigo vai me fazer mal. Eu fiz algo em algum momento que eu sei que é errado, eu como aqueles alimentos para me punir. Tudo isso é inconsciente. Então, quando eu começo a olhar para essas questões, eu começo a entender o porquê que eu tenho que olhar para as minhas emoções e não só para a comida. Tá fazendo sentido para vocês? Total. Digam para mim o que vocês entendem, o que vocês têm dúvida, o que vocês querem saber, seja de nutrição, seja do comer emocional, que eu posso trazer aqui para vocês. É o meu cachorro, gente, esse barulho. Diga. Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma questão? No meu caso, eu entendi tudo que você falou, fez todo sentido. É que eu não me identifico com nada, mas tá fazendo bastante sentido. Porque, na verdade, a minha questão com comida foi o contrário. Eu tive que aprender a gostar de comer, porque eu comia, sabe, comer pra não morrer? Eu percebi que eu tava com fome quando a pressão caía, que faz poucos anos que eu comecei a ter uma relação boa com comida, tipo de comer porque eu gostava. Hoje em dia, se eles chamam para um rolê para comer, eu já fico feliz, opa, vamos comer. Mas não era o meu caso antes da vida. Eu ia pela companhia e sempre levava prejuízo no rodízio porque estava de rodízio e conversava. Nunca tive uma relação muito boa com comida. Mas aí a gente também tem o comer emocional dentro disso, que é o oposto. Eu me recuso a comer por quê? Não, mas eu não me recusava, eu não lembrava de comer. Então, mas aí, assim, inconscientemente, não é, por isso que eu falo, o consciente não é assim, olha, não quero comer, não me dá comida. É o inconsciente que traz, não come. Por que eu não posso comer? Qual que é a memória afetiva que eu tenho com a comida? Qual a questão de memória que eu tenho com isso que me faz esquecer de comer, que me faz não me nutrir, não olhar para mim? Será que... O negócio que você falou que fez bastante sentido, esse realmente, você falou de verdade na cabeça que você vai comer na frente da tela,
Fala, não como muito. Eu engordo porque o universo me odeia, tá? Mas eu não como muito. Hoje em dia, fazendo acompanhamento com a nutricionista, eu faço 5 refeições por dia e sinto falta quando eu não como, mas não tipo, nossa, morrendo de fome. Se eu não comer, eu sinto que o meu estômago tá vazio, preciso fazer as 5 refeições. Mas no cinema eu sempre como mais. Até refrigerante, que quando eu tomo um tiquinho, já tomo aquela caçulinha. Mas no cinema, se tomar, quando eu vejo, eu tomei 500 ml de refrigerante, eu não percebi. E realmente, eu nunca tinha caído em casa nem tanto. Mas, nossa, no cinema, como nem vejo. As pipocão desse tamanho. Eu tenho o comer transtornado. O comer transtornado, ele tem esses episódios de exagero. Não é a compulsão. Eu acabo comendo sem perceber. Eu tô comendo. Só que o comer emocional, que nem eu falei, a gente leva muito para essa questão. Ansiedade, tristeza, picos, seja do comer muito ou não. Só que assim, por exemplo, eu atendi uma moça que quando ela chegou para mim, eu olhei e falei assim, gente, o que eu vou fazer com essa menina? Porque ela já era magra. E eu não entendi porque tinham mandado pra mim. E aí foi o personal dela que tinha mandado, falei assim, mandou, vamos ver, ele sabe que tem uma questão emocional por trás. E aí a gente foi olhar a história dela, tinha muitas questões com a comida. Só que não eram conscientes, eram inconscientes. Então, o deixar de comer, não, que eu falei, eu me recuso a comer, não é consciente. Literalmente falando, eu me recuso, eu não vou comer. É inconsciente. Eu não me permito comer, eu não me permito me nutrir. Eu não me permito, muitas vezes, olhar para mim. Eu não me permito me cuidar. São N fatores, não tem uma resposta única para, essa situação é isso, aquela situação é aquilo. Cada pessoa tem um registro. Então, a gente vai entender, ouvindo, por exemplo, teria que ouvir, que é o diagnóstico, por exemplo, da alma feminina que eu faço, que é o quê? Você vai falar, contar a sua história para mim, não quero saber de comida, na verdade, não é o ponto, é entender a sua história, suas questões emocionais. E ali a gente pinça as dores, eu pego as dores que você tem, as feridas emocionais, e a gente começa a trabalhar elas e entender, que nem eu falei, em todas as áreas da sua vida. Se eu tenho, por exemplo, a dor da traição, não é só relacionamento amoroso. Eu vou me sentir traída numa amizade, eu vou me sentir traída num trabalho, que eu queria uma promoção e a promoção foi para outra pessoa. Sempre vai aparecer alguma coisa. A Bia falou. Eu não vou comentar. Dá para comentar sim, Bia. Na verdade, a cura, ela vem justamente desse lugar de eu conseguir olhar, né, para mim e entender que isso não é egoísmo, que isso não é errado. Porque a gente entra nesse lugar, olhar para mim é egoísmo, é errado, é pecado. Falar não. Como assim falar não para os outros? Isso muitas vezes vem lá da infância, gente, que o pai, a mãe, o vô, a avó, alguém coloca você para beijar, para abraçar alguém que você não quer. Ai, mas ele vai ficar triste com você. Ai, mas nossa, você vai fazer isso. Se você não me der um beijo, a tia vai ficar triste. Se você não me der um abraço. E aí, o que fica registrado? Eu não posso magoar as pessoas, eu não posso fazer a minha vontade, eu tenho que fazer o que o outro quer. Eu vou pra vida fazendo tudo que a outra pessoa quer e esqueço de mim. Essa menina, por exemplo, a gente descobriu as questões alimentares dela lá da infância, mas o que me chamou muita atenção foi que ela falou assim pra mim, eu quero entender o porquê que eu desmaio quando eu bebo leite, de manhã. E era só de manhã, se eu beber leite à tarde, eu não desmaio. Se eu desmaiar, apagar. Se eu beber à noite, eu não desmaio, mas se eu tomo de manhã, sim. Aí a gente foi olhar para a história dela, o que acontecia? Lá atrás, a mãe brigava muito para ela comer. Por questões de doença que ela tinha, principalmente a anemia, a avó também brigava muito para ela comer. A única coisa que a mãe dela dava para ela e não cobrava de comer tudo, beber tudo, era o leite de manhã. Era a única forma de carinho que ela recebia da mãe. E naquele momento da vida dela, ela tinha acabado de ser expulsa de casa pela mãe. Então, o inconsciente dela repulsava aquilo. Não quero nada que me traga a memória afetiva, amorosa da minha mãe. Eu prefiro apagar quando eu recebo isso do que receber. Então, entende que são várias questões e não tem uma explicação única. Você vai olhar e falar assim, mas quem que desmaia tomando leite? E só de manhã? Aí a gente vai olhar para essa questão. O porquê que eu não lembrava de comer? O porquê que eu esquecia de mim? Eu tô esquecendo do que? De mim.
Em quais outros lugares, ambientes, situações, relações eu esqueço de mim? A prioridade não sou eu. Aí a gente vai começar a trabalhar essas questões que estão por trás também. Porque não é só sobre alimentação, a gente não é só o que a gente come. Tem muitas questões por trás disso. Essa questão do comer, fazer tantas refeições por dia, por que que eu acabo me acostumando com elas? Comportamento, caminho neural. Meu corpo aprendeu que eu recebo a comida de tanto em tanto tempo, tantas vezes por dia. Aí aquela coisa que eu nem sentia falta, quero comer, nem lembro de comer. Agora eu sinto falta. É só esse caminho do comportamento que eu fiz. E aí a gente vai entendendo um pouquinho mais. Mais alguém? Mais alguma questão? A Bia tinha levantado a mão, não sei se ela queria de fato falar, que ela não escreveu mais. Eu ia falar. Pode falar. É difícil a gente ter esse reconhecimento, né, de quando aconteceu, o que causou a gente chegar ao ponto, né, como ela disse, ela não conseguir comer, né, mas porque ela realmente não sente fome, não sente vontade, esquece de comer. Eu, no meu caso, eu consigo reconhecer e entendo onde foi o erro aí. Porque eu já fiz também terapia com outra nutricionista também, eu era mais nova, minha avó falou, não, vai fazer, vamos tentar, né, desse jeito, pra gente ver se a gente consegue. E o que a gente reconheceu foi que dos meus 10 aos 15 anos eu tive um reconhecimento do meu abandono parental paterno, né, onde eu tive essa consciência de que o meu pai não estava mais aqui comigo, né, ele tinha uma outra família e não estava comigo, e foi aos 15 que eu engordei realmente, e nunca mais consegui emagrecer. Eu cheguei aos 115 quilos e não regredi mais, não voltei mais ao meu peso normal. E essa depressão que eu tive fortíssima foi dos meus 10 a 15 anos, no período onde eu estava magra. E aí, com a psicóloga, a gente já tinha reconhecido isso, que essa minha, né, meu peso é justamente essa barreira que eu criei contra esse abandono, né? Essa é uma proteção física que eu criei para proteger o emocional. E isso é muito doido você pensar sobre isso, porque realmente eu não sou uma pessoa que tem dificuldade de comer. Eu como tudo saudável, sabe? Não tenho gosto, uma seletividade, não tenho nada disso. Só que o meu problema é o que você falou, eu como o que tiver. Então, se tem cenoura, eu vou comer 2 cenouras inteiras. Eu comprei agora para dieta, né, do desafio, comprei melancia, foi o que você falou. Aí come um monte de melancia. Aí você compra aveia para comer com banana. Ao invés de comer uma banana com aveia, eu como tipo umas 3 bananas com aveia. E aí não funciona. Você tá comendo coisa saudável, mas uma quantidade que não tem o porquê, né? E é justamente isso, é o inconsciente te protegendo daquilo que naquela época, aqui, né, há 10 anos atrás, eu sofri. E ainda hoje não consigo tratar. Eu reconheço, já é um passo, né? Eu já sei onde foi que aconteceu o erro ali. E aí, agora é tratar, né? Eu parei com a terapia tem 2 meses. Mas agora, nessa live, eu tô percebendo que talvez eu tenha que voltar novamente. Então, na verdade, é importante a gente saber o seguinte. Não vai ser um único fator. São várias pecinhas. A gente pode ter peças maiores. Ah, essa foi a maior, mas não foi a única. Porque ela desencadeou, ela se mostrou, foi o estopim, né? A última gota d'água neste momento em que isso aconteceu, que o seu pai saiu de casa e tudo mais. Só que antes disso, eu já tinha essa memória inconsciente. Como que funciona essa memória emocional inconsciente? Do campo emocional inconsciente, a gente tem isso, essa dor da rejeição, do abandono, da traição e tudo mais, desde a barriga da nossa mãe. Então, assim, desde que eu tô lá, eu já recebo essas informações dela, das pessoas em volta. Quando eu nasço, eu vou o quê? Aprender e me relacionar com as pessoas e ter esse mesmo sentimento. Então, às vezes, uma sensação de abandono começou lá quando eu tava chorando no berço e ninguém me pegou. Não porque era ruim, não porque não queria cuidar de mim, porque não dava, porque não deu tempo, porque foi, sei lá, 2 minutinhos ali, mas a sensação foi de abandono. Aí o estopim foi quando meu pai saiu de casa. Não o meu pai ter saído de casa. Então a raiz não é o pai ter saído de casa, a raiz pode ter sido lá quando eu tava chorando no berço e ninguém veio me pegar.
A rejeição pode ter sido não porque a mãe não quis a gestação, porque tentou tirar, mas pode ter sido simplesmente porque um momento de susto, de alguma situação que ela passou, o útero contraiu, e quando a gente tá gestante, a tendência é ele abrir, não expandir, não contrair, o feto entende que, opa, eu fui rejeitado, porque contraiu. Então, são vários fatores que a gente vai pegando. Isso vem desde a barriga da nossa mãe, principalmente até os 4, 5 anos, que se pegam mais essas raízes, mas que ao passar dos anos elas vão trazendo cada vez mais e os acontecimentos vão aparecendo o quê? Para a gente tratar essas raízes emocionais. Então, a minha dor emocional, ela sempre vai ser a questão que mais me aparece. A questão que sempre aparece para mim, eu me sinto abandonada no trabalho, relacionamento afetivo, no relacionamento de família, amizade. Então, eu vou estar sempre nessa sensação de abandono. São as pessoas que estão me abandonando ou é a minha sensação de abandono que eu tenho que tratar? Eu sempre me sinto rejeitada. São as pessoas que estão me rejeitando da forma que eu me sinto com relação a isso. Então, assim, a gente vai trabalhando e entendendo cada ponto. E, assim, é literalmente várias pecinhas. Hoje, por exemplo, eu estava atendendo uma paciente em que a gente já tinha identificado uma questão com a mãe, já tinha identificado uma questão com o pai, a gente tinha identificado, olha que coisa louca, uma paciente que ela não comia fruta de jeito nenhum. Fruta para ela não ia, se me fala para comer qualquer coisa, menos fruta. Vamos olhar para isso em algum momento, porque se você bate muito de frente, o seu sistema inconsciente ele fecha, ele não quer trazer a informação, ele vai entrar no modo defesa. Então a gente foi trabalhando outras questões e em algum momento apareceu. Nossa, eu lembrei esses dias que meu pai tinha uma adaga guardada em cima do guarda-roupa. Na hora eu já entendi o que era. Aí ela uma adaga guardada em cima do guarda-roupa e eu tinha medo, tal, de não sei o quê, porque aconteceu uma situação, enfim. E aí agora eu entendo porque que eu não gosto de guarda-roupa que não vai até o teto, tal. Ela entendendo outras questões. Falei, tá. E aí, fala uma fruta aí que você vai comer, como que você vai comer ela? Aí, obviamente, seu sistema inconsciente não quer acessar a dor. Qual fruta? Qualquer uma. Pega uma aí, banana. Banana eu uso o quê? A mão para descascar, né? Vai, tudo bem. Pega agora uma outra fruta. O que você vai fazer? Ah, uma maçã. O que você vai fazer? Vou cortar. Ah, cortar. Você tem medo da adaga, da memória que você tem lá na relação com seu pai, você vai querer usar faca para cortar as frutas, os legumes, as verduras? Não vai. Nossa, Vanessa, agora que eu entendi que nem a carne eu corto, eu peço pro meu marido cortar. Eu não gosto de usar estilete, eu não gosto de nada, porque eu tenho medo de me cortar, de me machucar. Porque a memória estava lá dela criança com a adaga do pai em cima do guarda-roupa. Tinha a ver com comida, a memória? Não. Tinha a ver com a situação. Então, por isso que são N questões separadas, que a gente vai juntando e vai entendendo na comida. Por exemplo, a de hoje, ela tá com uma questão de doença, a gente tá olhando para a saúde dela. Então, ela tem que entender o porquê que ela tá no sistema de se sabotar para não olhar para a saúde dela. E aí, toda doença, ela tem um fundo emocional. Ela tem um ganho indireto. Se eu tô doente, às vezes eu ganho atenção de uma pessoa que vem para cuidar de mim, ou que reclama, ou eu tenho um benefício de falar, ó, não fala nada para mim porque eu tô doente. Eu não posso te ajudar porque eu tô doente. E a gente foi olhar e entender que isso tinha a ver com a mãe dela. Sempre que ela fala, a mãe dela vem com um problema, mãe, não posso te ajudar porque eu tô doente. Aí a mãe vem pedir dinheiro, ó, não posso porque eu não consigo trabalhar porque eu estou doente. E aí a gente começa a juntar as pecinhas. Eu vou me alimentar bem para sarar? Não. Eu vou fazer exercício físico para melhorar minha saúde? Não, porque eu preciso estar doente para usar isso como desculpa. Para minha mãe, para meu marido, meu pai, para qualquer pessoa, para mim. Então a gente vai juntando as pecinhas. Aí outra coisa, por que eu prefiro o medicamento do que a comida? A gente foi olhar lá na memória dela. A mãe dela, uma época que o pai estava muito doente, tirou os alimentos saudáveis, começou a comprar qualquer coisa, coisas mais baratas, para ter dinheiro para comprar os remédios, para ter dinheiro para fazer o tratamento. Qual que é a memória que eu fiquei? O que me cura? Remédio e médico. Alimento, terceiro, quarto, quinto plano. Qual a primeira coisa que eu vou tirar de mim?
um exercício físico, uma alimentação saudável e vou preferir um remédio. Ah, comer saudável é caro. Por que a gente tem essa ideia? Porque só você ir lá e ver que um biscoito custa R$1, um e pouco, e olha o quilo da berinjela, da abobrinha, do não sei o que, você vai falar, não compensa. Eu prefiro comprar um comprimido, comprar o suplemento, do que comprar comida. Vai dar trabalho, vou ter que ter tempo para fazer. Então, tudo isso é o quê? São pensamentos. São questões inconscientes que a gente está ali o tempo todo sem perceber. Isso vai aparecendo em várias áreas. Então, quando eu olho para um ponto só, eu acho que eu tenho que resolver só aquilo. E não é só aquilo, eu vou ter que olhar para várias outras questões. Eu vou ter que entender que aquilo que meu pai fez, por exemplo, que ela trouxe, no fundo era amor. Por quê? Porque, eu não estou mais feliz. E é doído ouvir isso, tá? Mas eu não estou mais feliz num relacionamento. Eu não estou mais feliz aqui. Por que eu vou permanecer aqui? Eu vou sair e ter uma outra família. Eu vou fazer a minha outra família também feliz. Eu tenho o direito de ser feliz, mas a dor de quem ficou, que se sentiu abandonado, poxa, por que você foi embora? Por que você não ficou? Eu não sou merecedora de ter esse amor? Não poderia ser com a gente? Tinha que ser com outra família? Então, eu trabalhar e reconhecer isso é difícil. Mas é o que vai me trazer muitas outras questões para outras coisas, que talvez eu tenha uma dificuldade, por exemplo, de querer tudo do meu jeito. De não aceitar as coisas do jeito que os outros querem, só do jeito que eu quero. Porque quando o meu pai quis fazer do jeito dele, doeu muito. Então, peraí, é do meu jeito. Porque parece que quando os outros fazem, vai me dar muita dor, vai ser muito ruim. Então, todas essas questõezinhas a gente vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça. Porque nunca vai ser uma peça só. Sempre vão ser várias questões para a gente ir trabalhando. E aí, quando a gente trabalha tudo isso, você vai deixando a sua vida mais leve. Você vai aprendendo a se cuidar sem se sentir egoísta, sem se sentir errada. Você vai melhorando sua alimentação. Você vai olhando para o exercício físico de uma forma diferente. Seus relacionamentos ficam mais leves. Você discute menos, você briga menos, você se irrita menos com as coisas. Porque você está olhando de uma forma geral. Mais alguma questão? Eu acho que o olhar para si, né, principalmente quando você decide fazer isso de forma amorosa, né, você começa a ter essa consciência, criar esses hábitos, né, que não é do dia para a noite, tem Sim. que criar o caminho para isso, né? Mas, por exemplo, com alimentação, com exercício físico, tudo isso, quando você começa a olhar para isso e olhar e falar assim, eu vou me cuidar, eu vou cuidar de mim, se torna algo menos difícil. Não é que é mais fácil, porque não é mais fácil, porque você está acostumado a fazer o que você está fazendo sempre e é o que, né, você está confortável fazendo. Mas fica menos difícil quando você começa a olhar para isso e falar assim, eu vou me cuidar, eu vou tirar esse tempo para, né, para eu olhar para mim com mais carinho, com mais amor, com mais ternura, né? Porque da mesma forma que você olha para o outro com amor, com carinho, com ternura, você pode olhar para você dessa forma também. E eu acho que é isso que vai trazer essa constância, isso que vai trazer esse empenho, né, para se melhorar. Porque, principalmente a Jéssica, eu sei que é mãe, e a Bia agora também recentemente é mãe. Quando você olha para o seu filho, eu não sou mãe ainda, mas eu tenho essa visão de que quando você olha para o seu filho é a coisa que você mais ama no mundo e você vai fazer tudo por ele. Só que se você não estiver bem, como é que você vai fazer tudo por ele? Um exemplo que eu sempre gosto de dar é esse aqui. Muitas vezes, a gente tá nesse lugar aqui, ó. Eu vou tirando de mim para dar pro outro. Só tiro o tempo todo. Eu tô só esvaziando, esvaziando, esvaziando. Quem que tá repondo para mim? Ninguém. Se eu não me abastecer, se eu não olhar para mim, se eu não cuidar de mim, ninguém vai fazer. E é por isso que eu tô doando tanto, tô fazendo tanto pro outro, que quando chega a minha vez eu tô exausta, eu tô cansada. Eu falo, não, hoje não. Não, amanhã. Não, depois. Não, deixa eu fazer só metade. Deixa eu fazer só um pouquinho. Por quê? Porque eu tirei muito de mim para entregar.
E aí, quando chega a minha vez, eu não tenho. Muito disso porque lá atrás eu aprendi que era egoísmo, que era errado, que era pecado. Fazer, olhar para mim, fazer por mim, uma vaidade. Então, tudo são essas questões que a gente tem ali no nosso de crenças, de questões inconscientes, que se eu não tratar, eu não sei por que eu começo e abandono. Eu não sei por que eu começo e paro. Mulher que tá sempre com roupa de academia é fútil. A mulher que cuida do corpo não é inteligente, eu tenho que escolher entre ser inteligente ou ter um corpo bonito. Existem muitos comentários que a gente ouviu quando criança que a gente nem se deu conta que era sobre isso, mas que ficou lá na sua cabeça, que hoje você não sabe o porquê. Nossa, estar na academia de determinado horário, nossa, a pessoa não tem mais o que fazer da vida. Olha, eu tenho roupa para lavar, eu tenho comida, eu tenho para fazer, eu tenho casa, eu tenho trabalho. Como assim? E aí fica aquela crença instalada sem você sequer perceber. Que faz essa correlação de que, eu tenho que estar trabalhando. Como que assim, eu tô fazendo a unha, eu tô cuidando do cabelo, eu tô na academia, Não, eu tinha que estar trabalhando. Eu tinha que estar cuidando da casa, eu tinha que estar fazendo outra coisa. Como se olhar para você, cuidar de você fosse errado. Fosse errado. E não é nada E não é. Porque eu tenho que me abastecer, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que ter essa base para eu poder transbordar. Não é o tirar de mim para entregar. É o transbordar. Eu tenho que estar cheia e o que vier a mais, aí eu entrego. Eu tenho que saber como eu me abasteço, eu tenho que saber como eu recarrego minhas baterias. Eu me conheço o suficiente para saber como que eu recarrego minhas baterias? Eu, Vanessa, por exemplo, eu tenho que estar no meio da natureza, não serve outro lugar para mim. Tem gente que tem que estar no shopping, tem gente que tem que estar num lugar, por exemplo, tem uma paciente que ela é arquiteta, então ela tem que estar num lugar que tem alguma coisa a ver com essa área que ela gosta. Então, assim, cada pessoa vai ter um jeito. A gente vai estar ali desenhando, lendo, ouvindo música, dançando, praticando exercício físico. Mas a gente que não. Eu sou igual a você, Elvin. Eu não... desculpa, tá o nome, Elvin. Qual que é o seu nome mesmo? É Manu. Manu. Eu vou tá... Vou chamar de Elvin. Eu sou igual a você. Se eu falar pra você que hoje eu acordo às 5 da manhã, que é o horário que eu acordo, pra ir pra academia, porque eu acordo Não é que eu acordo só pra ir pra academia, não. É que eu acordo às 5, então eu já aproveito e vou. Não, eu acordo assim no meu horário. Eu dormi, meu soninho é sagrado. Eu não acordo mais cedo pra ir pra academia nem a pau. Então, mas eu acordo. Por treinar no fim do dia, porque se eu tiver que acordar mais cedo, até eu começar a comer. A minha questão, eu não comia, eu não tomava café da manhã. Eu falei, procurar nutricionista mudou minha vida. Que bom! Eu não comia de manhã. E eu comecei a perceber que eu tava praticamente fazendo jejum intermitente, porque eu não jantava porque eu não tinha fome, ia dormir, né? Aproveitava, dava sono, eu ia dormir. Acordava de manhã no horário assim, limite para dar tempo de eu me trocar e ir pro serviço, porque eu queria dormir o máximo possível. E aí a minha primeira refeição era no horário do almoço às 11 da manhã. Eu comecei a fazer as contas e falei, não, tá certo isso não. Aí eu procurei a nutricionista, ela falou, não, se força a comer de manhã, no começo come sem fome, mas come. E foi aquela coisa. Só que hoje o que acontece? Hoje eu não vou dirigindo pro serviço. Porque se eu for dirigindo pro serviço, eu tenho que sair mais cedo. Se eu sair mais cedo, eu não vou comer, porque eu não vou acordar mais cedo ainda para isso. Aí eu comecei a me organizar para ir de Uber, para poder dormir um pouco mais, tomar café e ir pro serviço. Ficou um pouco mais caro, mas agora eu tomo meu café da manhã. Mas a questão de dormir, para mim, pega, porque se eu fico um nojo o dia inteiro, se eu acordar e eu fizer exercício de manhã, faz exercício de manhã, fica mais feliz, não fico. Eu faço o dia fazendo todo mundo pagar por ter me feito acordar mais cedo para fazer. Então, esse é a questão da gente se conhecer. Eu tenho que saber como eu funciono, porque a gente não é todo mundo igual. Aí tem que comer de 3 em 3 horas. É para todo mundo, gente? Não é. Para aquele grupo que foi feito o experimento, deu certo. Foi para 100% da população? Não. Então, eu tenho que conhecer como eu funciono, como eu de fato me sinto melhor, para eu me adaptar e fazer. E o nosso corpo, ele se adapta. Se eu ficar comendo uma vez por dia, eu ainda assim posso engordar. Por quê? Porque ele entende que não sabe quando vem comida, então tudo que você dá para ele reserva ali. Porque ele não sei o que eu vou fazer, se vai vir de novo, se não vai. Deixa eu fazer o meu estoque e reserva aqui, porque eu não sei se vem de novo. Então, tudo isso são mecanismos que a gente vai aprendendo a lidar.
com a gente mesmo, com o nosso corpo, com as nossas emoções, os nossos comportamentos, para ter essa vida mais leve. Gente, se alguém prometer que vai ser fácil, foge. Tô falando de Não verdade vai. para vocês. Ai, se A faz isso gente aqui, vai ser consegue deixar fácil. mais Vai ser leve, mas não vai isso. ser fácil. Fácil não é, porque só o seu sistema trabalhar, sua mente entender que ela vai ter que fazer algo novo, que foi o que eu expliquei para vocês, já vai ser difícil. Então, vai se tornar mais leve, porque eu aprendi como fazer para ser mais leve. Então, esse que é de fato o movimento real. Mais alguma questão que vocês querem trazer? A Jéssica não falou. Pra mim, eu já gosto de malhar de manhã. Quando eu comecei a fazer academia, antes de ter meu filho, eu tinha um corpo totalmente diferente do que é agora, né? É um fato. Infelizmente, a gestação, ela acaba um pouco com o nosso corpo, né? Então, tipo assim, meu corpo era totalmente diferente. Eu tinha uma rotina de academia. Eu não tinha alimentação, porque alimentação é uma coisa que é muito difícil pra mim. Eu odeio salada e eu odeio salada. Não adianta. Eu não como. A Larissa quer quase matar eu, mas eu não como, não adianta, não me dê. Agora, um docinho, eu sou apaixonada por doce. E eu tenho um transtorno muito grande em comida. Eu já passei muita coisa, então às vezes eu já passei aquela fase de comer, você vomita, comer, vomita, comer, vomita. Aí já passei, meu filho vai vir. Eu já passei a fase de comer muito, muito, muito. Essa fase que eu tô após a gestação minha, eu tô com 84 quilos. Eu tô muito acima do meu peso, do que eu era antes. E eu estou na reta final de faculdade. Passei por outras coisas que não vem muita questão que a Lara sabe. Então eu tô com o meu turbilhão de sentimentos lá em cima. E tem vezes que a gente fica tão difícil. Eu já parei, tipo assim, de eu comer minha marmita, ir lá, pedir dinheiro emprestado para meus pais para mim comer outro salgado, aí tomar outro refrigerante, comer um potão de doce de chocolate. E quando você vê, eu tô passando mal porque eu tenho intolerante à lactose. Então eu passo mal. E no outro dia eu tô fazendo de novo. E depois de novo. Até que você perde o controle dessa situação. Você não consegue mais. E é como você sabe, a gente tem que pedir ajuda. Eu chego até a emocionar, porque é muito difícil. Eu sei, porque eu já passei por isso também. Porque assim, a gente acha que vocês vão encontrar muitos profissionais que vão falar que esse comer emocional não existe. E de fato, para a realidade deles, não existe, porque eles não sabem o que é. Porque não é todo mundo Não que passaram tem. por isso, né? Só quem passou, por isso que eu falo assim, a minha experiência, a minha vivência faz a diferença. Por quê? Porque não foi algo que eu estudei, que eu achei interessante, fui lá e falei assim, legal, deixa eu estudar isso aqui. Eu vivi, eu sei que é essa angústia de você, que você falou, cara, eu pego o dinheiro emprestado, eu preciso, parece que vai me corroer por dentro, parece que vai me dar um troço, eu vou morrer ali se eu não comer, se eu não fizer. Aí você começa É real. a dizer aquela coisa. E você vê, eu me formo esse ano como farmacêutico. Eu sei os males dos medicamentos ruins, bons, tudo na vida, né? E eu comprei uma sibutramina de tarja preta, justamente pra mim tomar pra não sentir fome. Emagreci, foi 3 quilos. Mas depois que eu parei de tomar, que eu comecei a passar muito mal, porque ela faz você passar muito mal, muito mal. Eu já engordei tudo de novo. Por isso que tem que tratar a raiz, porque senão a gente volta, a minha vida inteira. Eu comecei a fazer dieta criança, porque eu via minha mãe fazendo e fazia junto para agradar a minha mãe, para me sentir mais próxima da minha mãe. Por isso que não é só sobre a comida, são as relações, são as memórias, são todas essas questões que a gente tem, né? O que eu quero trazer para vocês e pedir para vocês nesses restantes dos dias que a gente tem do desafio, é que vocês comecem a compartilhar no grupo, me marca lá, @Vanessa, e coloca lá, aconteceu isso, eu me senti assim, para que eu consiga ir trazendo para vocês essa visão do comer emocional dentro da situação que vocês estão passando, para vocês irem tendo mais clareza, porque assim, hoje vocês só sabem que é o impulso, eu só sei que eu comi, eu só sei que eu não vi, quando eu vi eu já tinha comido, eu já tinha comido tudo, eu já estava arrependida e como mais porque me arrependi e tô passando mal porque comi demais, gente, e aí virou uma bola de neve. Só que assim, Vanessa, vai acontecer que eu nunca mais vou comer assim na vida? Não, gente, porque a gente é ser humano, então altos e baixos das nossas emoções da nossa vida, a vida vai acontecer o tempo todo, mas eu vou aprender a regular.
Eu vou entender que, nossa, eu não preciso disso agora. Eu sei como colocar outra coisa no lugar que não seja comida, que não seja algo que vai me fazer mal. Porque eu me conheci. E aí entra o autoconhecimento. Então, assim, tragam as questões, mesmo que não tenha a ver com comida, tá, Manu? Ah, passei um estresse hoje no trabalho, passei não sei o que lá com não sei quem. Traz, porque assim, eu consigo trazer para vocês as conexões que pode estar por trás disso. Por que que eu me comportei assim? Por que que eu atraí essa situação para mim? Por que que a pessoa falou aquilo? Por que que aconteceu daquele jeito? E aí eu começo a me entender e saber trabalhar, regular minhas emoções no meu dia a dia. É que assim, falar isso para vocês antes de vocês passarem pela aula, ficaria meio assim, por que que eu vou falar isso aqui no grupo? Eu tô aqui para fazer exercício, bater a meta, e né, é isso, não tô aqui para falar sobre essas questões, né? Então, quando vem a aula e vocês entendem um pouquinho melhor, fica mais claro que eu tenho a comunidade, onde na comunidade Liberte-se é esse o ponto. Todos os dias eu trago reflexões ali para elas, tem exercícios práticos, tem aula semanal para fazer. Depois você coloca lá no grupo, Vanessa, o seu Instagram, Sim. todas as redes lá para as meninas te seguirem, que vai ser bem legal. Que ali a gente vai trabalhando tudo isso. Porque eu entrei na live aqui para. Boa, já se inscreve no canal aí, porque tem bastante conteúdo. Lá tem bastante coisa, tem bastante áudio, tem bastante vídeo. Então, assim, o intuito é realmente trazer essa clareza para as pessoas, para a gente, de que eu não tô errada, eu só não tô sabendo o que fazer. Porque a sensação que a gente tem é essa. Gente, eu sou errada, eu tô errada. O que tem de errado comigo? Por que eu sou assim? Não, eu só não tô sabendo lidar com as minhas emoções. A Bia, já chorei aqui também, fica tranquila, mexe muito com a gente. É difícil demais, mas estamos juntas, sim, estamos juntas, né? Por quê? Porque é quando a gente compartilha, quando a gente traz essas questões que a gente fala assim, poxa, não sou só eu. Tem outras pessoas assim também, tem outras pessoas passando por essas situações, por essas questões. E é por isso que eu gosto tanto de compartilhar a minha história, a história das pacientes, que aí você vê que não acontece só com você, que a vida de todo mundo é difícil, que a gente vai, ai, que bonitinho, que a gente vai, de um jeito ou de outro, trazer isso pra gente ter essa vida mais leve. A vida vai ser perfeita? O corpo vai ser perfeito? Tudo vai ser... Não, gente, isso né, não existe. Só que eu consigo fazer mais leve. Quando eu aprendo a lidar comigo, aprendo a lidar com as pessoas, com as coisas, os acontecimentos, os altos e baixos da vida, é possível ser mais leve. E essa aqui é a função. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Maravilhosa, Vanessa. Muito obrigada por a gente ter tido essa troca, né? Imagina. Eu acho que é muito bom ouvir, né, relatos e tudo mais, porque a gente consegue encaixar isso no nosso ver, né, na nossa vida, e isso é muito bacana. Que muito bom, obrigada, vocês viu, gostaram. meninas? Obrigada, foi muito bom. Que bom, feliz. E aí, Boa compartilhem noite. lá, depois eu vou colocar lá os links para vocês também. E aí, vocês vão, vai tendo dúvida, vai tendo insight. Nossa, será que é isso, Vanessa? Será que tem a ver? Será que faz sentido? Me ajuda, a gente vai fazendo essa troca, né? Nesse desafio aí de 21 dias. Maravilhosa. Muito obrigada. Beijo, meninas. Beijo. Beijo.